confessionais a Fórmula de Concórdia, do luteranismo, no Seminário Concórdia, que fica no Rio Grande do Sul, mais especificamente no município de São Leopoldo. Atualmente, atuo como professor em diversos seminários, sendo um deles o Seminário Teológico Congregacional de Niterói. E também desempenho uma função de tutor virtual no curso Fiel de Liderança. Eclesiasticamente, sou da equipe pastoral da Igreja Batista do Redentor, em Volta Redonda, uma igreja batista confessional, e por meio dessa igreja estou desenvolvendo a plantação de uma igreja filha no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Antes de entrar na plenária, gostaria de fazer a divulgação do nosso curso de extensão do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, que é o curso na dogmática do Bavinck. De antemão digo que você é meu convidado a fazer contato com o seminário. O pastor Davidson pode deixar o celular nos comentários e você pode entrar em contato com o celular ou o WhatsApp do seminário, e não é obrigatória a compra da dogmática eclesiástica em seus 4 volumes. A compra não é um pré-requisito para você fazer o curso. Você pode se matricular e estudar conosco sem ter a dogmática em mãos. Não é necessário, não é uma condição sine qua non. Você pode, então, contatar o celular que o pastor Davidson deixará nos comentários e assim fazer a sua matrícula ou coletar as informações. O curso já começou, mas a primeira aula está gravada, você pode assistir, e ele é a nível de extensão, ok? A nível de um curso de graduação, onde eu farei a exposição panorâmica da dogmática, como também um pano de fundo, os bastidores que levaram esse texto a ser escrito, ok? Então, você que está nos assistindo é meu convidado. Temos aqui o William Lopes. Boa noite, William. A Márcia Félix, boa noite. Eulina Seda Siqueira, boa noite, minha digníssima esposa. Anderson Fonseca, pastor Anderson, se não me engano, é de Cabo Frio, Búzios, da região dos Lagos. Uma boa noite também ao pastor Anderson Fonseca. Então, fica o meu convite venha estudar conosco, conheça os nossos cursos e, então, tenha a sua fé solidificada no meio da pandemia. Agora vamos, então, ao que interessa. Hermann Bavinck. Quem foi Hermann Bavinck? Ele nasce em 1854 e vem a falecer em 1921. Ok? Ele nasce no dia 13 de dezembro de 1854. Ele é filho de Jean Bavinck, que é um pastor conservador. Então, para você entender Hermann Bavinck, você precisa entender um pouco do ambiente, do contexto onde o Bavinck foi inserido, onde ele nasceu, onde ele se desenvolveu enquanto ser humano. O Bavinck ele tem 2 influências, ok?
ele tem a influência familiar, porque o Jean Bavin, que era um pastor conservador, ele era um pastor da tradição da Segunda Reforma Holandesa. O que vem a ser a Segunda Reforma Holandesa, ou mais conhecida como Nadere Reformate, ou a Reforma Nadere? Essa Segunda Reforma Holandesa, não muito conhecida do público evangélico brasileiro, ela é uma reforma que ela é equivalente, sem cair no anacronismo, só trabalhando aqui uma aproximação de fenômenos, ela é equivalente ao que o movimento puritano foi na reforma anglo-saxã ou na reforma inglesa, ou seja, um movimento que desejava uma reforma profunda na igreja, como também o desenvolvimento de uma religião interior, ou seja, uma religião experimental. O que Joel Bick, doutor Joel Bick, do Puritan Theological Seminar, Puritan Reformed Theological Seminar, chama de espiritualidade reformada, um encontro do melhor que há na ortodoxia reformada com o movimento pietista. Então, a Reforma Nadere, ou a Segunda Reforma Holandesa, é um movimento que valoriza a reforma da igreja local no culto e também na eclesiologia, como também na prática pastoral, como também o desenvolvimento de uma piedade pessoal, ou, utilizando o verbete acadêmico, uma religião interior ou uma religião experimental, tomando aqui o termo emprestado dos puritanos, quando, por exemplo, Jonathan Edwards, lá na América, fala de afeições religiosas. Então, o Jan Bavinck, ou Jan Bavinck, ele era um ministro da Igreja Reformada Holandesa e ele militava nesse segmento da Reforma Nadere. Ele se via como um herdeiro da Reforma Nadere. Então, essa piedade pessoal de Jan Bavinck, que foi um pastor dessa denominação, influenciou profundamente, impactou seu filho Herman Bavinck. Um outro movimento que influenciou muito, e aqui eu vou precisar ser claro nesse sentido, que foi o movimento da secularização. Veja bem, não é que Bavinck ele se tornou secularizado de modo algum, mas ele procurou se engajar na compreensão da chamada secularização, que veio desde o movimento iluminista francês, que passou pela tradição filosófica, as descobertas científicas da modernidade, como também o modernismo teológico, mais popularmente conhecido como liberalismo teológico ou teologia liberal, que tem como pai o alemão Friedrich Schleiermacher. Então, Bavinck ele se ocupou sem necessariamente ser um filósofo, ou sem necessariamente lecionar filosofia, mas ele procurou conjugar esforços no campo da teologia, também dialogando com a filosofia. Esse foi Bavinck, vamos falar disso mais à frente.
Ainda no breve recorte biográfico, ele, em 1873, ele inicia os estudos teológicos no Seminário Teológico de Kampen, na Holanda, e então ele, no ano seguinte, se transfere para Leiden. Era comum naquela época, isso aconteceu, por exemplo, com Karl Barth, também no século XX, no início do século XX, era comum um estudante começar o curso de teologia em uma universidade e fazer intercâmbios com outras universidades. Então, Bavinck ele começa em Kampen, que era o seminário que credenciava os estudantes para serem pastores da Igreja Reformada Holandesa, e ele então se transfere para Leiden para aprender ali, mas ele foi profundamente impactado por um professor e decidiu permanecer em Leiden. Em 1880, ele recebe a sua graduação e a sua dissertação, o seu trabalho, o que seria equivalente ao trabalho de conclusão de curso, foi uma dissertação sobre a ética do reformador de Zurique, Ulrich Zwinglio. Então, Bavinck escreve e disserta sobre o pensamento ético de Ulrich Zwinglio. Então, após a sua graduação, ele retorna ao Seminário Teológico de Kampen como professor de teologia dogmática nesse seminário. A ocupação esta que ele desenvolveu por vários anos de sua vida. Ele se envolve com o movimento separatista holandês. Na verdade, havia mais de um movimento separatista holandês, e ele se envolve em um movimento chamado de secessão, que era um movimento que buscava reformar mais ainda a Igreja Reformada Holandesa, lembrando que a Igreja Reformada Holandesa era a Igreja do Estado. Então, inclusive, a própria Igreja Católica Apostólica Romana demorou a conseguir desfrutar da liberdade religiosa, podendo ter um arcebispo e também fundar colégios católicos na Holanda. A Igreja Estatal gozava de privilégios, ainda que houvesse a liberdade religiosa naquele país. Então, por conta de uma influência do modernismo teológico e do pensamento iluminista, da tradição filosófica, então Bavinck ele se envolve em um movimento chamado de secessão, que procura reformar a Igreja da Holanda, e ele se junta ao movimento chamado Dolanty, que seria traduzido mais ou menos como queixa ou queixosos, e nesse movimento ele conhece aquele que viria a ser seu companheiro, seu camarada de proclamação cristã, a saber, Abraham Kuyper. E a junção dos movimentos separatistas, sobretudo a secessão e os queixosos, formam uma denominação fora do Estado, que viria a ser algo como a Igreja Cristã Reformada,
seria uma igreja reformada holandesa livre, livre no sentido de não vinculada ao Estado, ok? Por conta disso, o Kuyper, então, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, ele lecionava teologia dogmática naquela universidade e vê em Herman Bavinck o seu sucessor em potencial. Então, ele convida Herman Bavinck para assumir a cátedra de teologia dogmática, mas Herman Bavinck, a princípio, ele rejeita esse convite, porque o curso, a Universidade Livre de Amsterdã era uma universidade plural no que diz respeito ao campo das ideias, e Bavinck se via como um dogmata, um teólogo dogmático da sua tradição. Então, ele não tinha interesse por assim dizer, no contraditório nesse sentido do convívio, não nos estudos. E nós vamos ver isso, inclusive, as diferenças entre Bavinck e Kuyper na questão de estilo. Mas depois Herman Bavinck aceita o convite e ele, então, se torna professor da Universidade Livre de Amsterdã na categoria da teologia dogmática e, ao assumir a cátedra, ele, então, inicia os estudos os escritos da dogmática reformada, que vem a ser a sua magnus opus, ou a sua obra magna. Não sei se está aparecendo bem. Esta obra que a gente está estudando no curso que veio a ser anunciado no início da nossa plenária virtual. Então, ele se torna membro da Academia Real de Artes e Ciências e ele vira, em 1911, curiosamente, ele vira senador da Holanda. Ele é eleito ao parlamento holandês. Há uma curiosidade, ok, a respeito da sua biografia. Lembrando que Kuyper ele foi primeiro-ministro da Holanda entre os anos de 1901 a 1905. Em 1908 e 1909, ele visita a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, para as palestras Stone, que também Kuyper ministrou. E aí, quando as palestras de Kuyper viraram um livro chamado Calvinismo, pela editora Cultura Cristã, e as palestras Stone, de Herman Bavinck, viraram um livro chamado Filosofia da Revelação. Aliás, é um excelente livro, publicado pela editora Monergismo. E aqui eu indico 2 livros, a Filosofia da Revelação e A Certeza da Fé, ambos de Herman Bavinck e ambos publicados pela editora Monergismo. Não tenho aqui como mostrar porque a minha edição é no Kindle, ok? Então, a vida de Bavinck foi uma biografia estável. Apesar da militância no movimento separatista, ela não foi uma vida marcada, falando de uma forma popular, por fortes emoções como a vida de Abraham Kuyper. Mas comparando Bavinck com Kuyper, um biógrafo de Kuyper vai dizer que Kuyper era mais platônico, mais voltado para o mundo das ideias,
e das ideias múltiplas, enquanto Bavinck era aristotélico, era mais dedicado a poucos temas. No entanto, ele era extremamente profundo nos temas em que ele escolheu para a sua pesquisa. Kuyper, mais dedutivo, partia do geral para o particular, enquanto Bavinck era mais indutivo, partia do particular para o geral. Enquanto Kuyper era mais idealista na sua promoção de ideias ou na sua prática acadêmica, Bavinck era alguém mais dedicado à busca pela clareza daquilo que ele estava se ocupando. Kuyper enfatizava mais a antítese, ele era mais antitético, ou seja, ele procurava mais a oposição, fazer uma oposição marcada às ideias seculares, enquanto Bavinck foi mais influenciado pela graça comum. Esse ponto é interessante aqui, porque Kuyper ele procurou trabalhar vários temas como educação, comunicação e política, à luz daquilo que ele chama de uma cosmovisão cristã, enquanto ainda assim Kuyper sendo fortemente marcado pela antítese às ideias seculares vindas da tradição filosófica, sobretudo aí, claro, herdeiras do iluminismo francês, Bavinck ele era mais dialógico, ele era mais dialogal, ele estudava a tradição filosófica, principalmente os filósofos do século XIX, romantismo, racionalismo e também a teologia liberal, e ele não era tão combativo, ele dialogava, mas isso não quer dizer que Bavinck fazia concessões. Bavinck era muito firme doutrinariamente, como também ele era muito firme na sua prática da piedade pessoal, a sua piedade devocional, que inclusive a reforma continental, você estudar o catecismo de Heidelberg, que é o catecismo, é o símbolo de fé, as três formas de unidade, né, da Igreja Reformada Continental, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. O Catecismo de Heidelberg ele é extremamente devocional. Então, essa busca da piedade pessoal era também muito forte na Reforma Continental, não só a Reforma anglo-saxã ou a Reforma inglesa nas suas diversas matizes. Ok? Um breve recorte aqui no pensamento de Bavinck, a sua ênfase era a doutrina da revelação, a objetividade da Bíblia, ok? A Bíblia como fonte de revelação divina, e Bavinck trabalha, então, a revelação de Deus como uma realidade. Aqui ele é contra o subjetivismo de Friedrich Schleiermacher, que trabalhava a fé, a grosso modo falando, a fé como uma dependência do infinito, né? Uma mera dependência psicológica, nos seus 5 discursos religiosos. Então, Bavinck ele é contra o subjetivismo do modernismo teológico, como também Bavinck, ele era semelhante a Karl Barth, porém, na doutrina da inspiração das Escrituras, Bavinck se mantém
totalmente alinhado com os documentos de fé da sua tradição denominacional do que Karl Barth. A sua dogmática foi citada por Barth, na dogmática eclesiástica de Barth, e Karl Barth tinha o Bavinck como seu maior e melhor crítico. Bavinck também crê que a igreja é de suma importância para a formação da consciência e da experiência cristã. Há também algo forte no pensamento de Hermann Bavinck, é a fé como assentimento e apropriação da confiança no sacrifício vicário de Jesus Cristo no coração. O resgate do coração no sentido da sede da existência humana. Então, Bavinck fala de uma necessidade da apropriação do coração, ok? Da fé, da confiança no sacrifício de Cristo, da entrega de vida, da entrega da vontade, né? Da vida voltada para Cristo e da confiança como certeza frente à teologia liberal, que tinha uma ênfase meramente ética no que diz respeito à fé cristã, ok? No que diz respeito ao seu legado, e indo aqui para o final, para a gente trabalhar as perguntas, Bavinck ele deixa livros sobre religião, ciência e sociedade, ok? Ele escreveu sobre isso. Então, ao mesmo tempo em que Bavinck era extremamente firme nas doutrinas cristãs, ao mesmo tempo, ele era um profundo conhecedor do debate filosófico, científico e religioso do seu tempo. Ali a transição do século XIX para o século XX, a transição de um mundo rural para um mundo industrial e urbano, e toda a questão das descobertas científicas e da intensidade da secularização na Europa Ocidental. Ele escreveu livros sobre catequese cristã, como também sobre teologia dogmática. O seu livro sobre catequese foi publicado em português pela editora Socep, na verdade, uma distribuidora, sob o título Introdução à Teologia Sistemática. Na verdade, aquele livro é uma catequese para a formação espiritual do povo de Deus ali, da sua tradição religiosa. Ele faz uma aproximação entre a teologia sistemática e apologética, ou teologia filosófica, enquanto disciplinas da teologia. E ele também escreveu livros sobre piedade cristã, por exemplo. Ele escreveu livros sobre a família cristã. O seu legado a uma sociedade especialista em Bavinck, no Seminário Teológico Calvino, ou Calvin Theological Seminar, ali no Seminary, em Grand Michigan, nos Estados Unidos, ok? Que é um seminário da Igreja Cristã Reformada dos Estados Unidos, da América, ok? Então, há uma sociedade lá dedicada, eles têm um site, e há uma sociedade, então, dedicada a estudos sobre Bavinck. Tá? Assim como também o seu legado
na Universidade Livre de Amsterdã, no Seminário Teológico de Kampen, e, sobretudo, a Dogmática Reformada, né? Que são 4 volumes e uma grande obra, ok? Uma grande obra no sentido da teologia sistemática. E assim, encerro então a plenária. Pastor Davidson perguntou aqui quais são as implicações de defendermos uma cosmovisão cristã dogmática numa época filosoficamente definida como pós-cristã. Juan, Oi. Antes de entrar nessa questão que o pastor Davidson levantou, queria que você estabelecesse a diferença principal entre o trabalho, né, de Doiver, de Bavinck e de Kuyper, né, porque eles terão ministérios e ênfases ministeriais distintas. Inclusive, você até na última aula apontou essa diferença entre Bavinck e Kuyper, né? E aí eu queria também, como o Doiver é um teólogo que tem sido redescoberto, né, e trazido para o Brasil, principalmente no campo da filosofia, que era onde ele atuava, e há um outro também que a gente conhece muito pouco, né? Mas você não precisa abordar sobre ele, que é o Van Til, Cornelius Van Til, que inclusive há muitos anos, quando Frank Ferreira era professor aqui em Niterói, na escola de pastores, eu perguntei, Frank, quem é o seu teólogo? Isso na época, ele deve ter mudado, que nunca mais ouvi o Frank falando do Van Til, né? Mas ele disse, um teólogo muito bom que tem que ser redescoberto no Brasil, aliás, conhecido no Brasil, é o Cornelius Van Til, embora o Van Til é bem criticado nos Estados Unidos, né? Mas especialmente entre Bavinck, Kuyper e Doiver, né? O Doiver, inclusive, o Guilherme de Carvalho tem um papel fundamental, né, nessa redescoberta dele no Brasil, porque o Guilherme trabalha tanto o Schaeffer quanto o Doiver lá no Labre. E o Tiago Rossi é o grande responsável por essa paixão que está sendo reacesa pelo Kuyper, né? Então, a diferença entre os três, para quem está acompanhando, que você poderia sinalizar? Tá, na verdade, o Doiver, ele não é um teólogo no sentido técnico do termo, ele é um filósofo do direito. Exatamente. Ele é um jurista de formação e, a partir do direito, ele, então, se ocupa da filosofia do direito e aí vira um filósofo, né? No sentido mais amplo do termo. Na verdade, eu até não pontuei, aí obrigado professor Hidauro, por levantar essa questão, e todos eles fazem parte do que é chamado de movimento neocalvinista holandês, né? Mas há uma questão aqui de ênfase. Então, o Kuyper, ele tem como ênfase a doutrina da graça comum numa perspectiva de antítese, né? De trabalhar o pensamento cristão no campo da educação, da comunicação, da política, das artes, educação, política, arte e comunicação. Enquanto o Bavinck, ele se via como um professor de teologia sistemática, ele se via como um professor de dogmática. Ele não tinha interesses fora dessa função, embora, curiosamente, ocupou, no final da vida, um lugar no parlamento holandês, né? Como senador, como eu falei anteriormente. Então, o Doiver, ele é um filósofo cristão. Então, a ênfase dele é a questão do que seria a filosofia reformacional. Essa é a contribuição de Doiver, é a ênfase dele. Kuyper, a questão da graça comum. Cornelius Van Til
sendo o representante dessa tradição nos Estados Unidos, ele trabalha com apologética pressuposicionalista, né? Questão do pressuposto que está muito presente em Bavinck. Bavinck, inclusive, eu não comentei, mas ele não usei esse termo. Ele trabalha muito a questão da epistemologia cristã. A epistemologia, né, a disciplina filosófica que se ocupa com o problema do conhecimento, ou seja, como o homem pode conhecer. Então, Bavinck ele trabalha uma epistemologia cristã, mas dentro do que a gente pode chamar de uma preocupação com o conhecimento de Deus, né? Então, Bavinck não tem interesse numa propagação, numa articulação de uma filosofia cristã. Ele não tem esse interesse. Eu vou fazer aqui um anacronismo, só para entender. Ele seria o J. Packer holandês. A questão epistemológica, ele traz isso para trabalhar a questão do conhecimento de Deus. E aí, esse é o tema principal, a revelação como realidade, né? E aí aquela diferença básica de revelação geral, revelação especial. E aí a objetividade da Bíblia, que eu falei no começo, né? Uhum. E é isso, ok? Ele se ocupa disso, e aí sim o engajamento dele com a tradição filosófica, né? Que ele faz de uma forma brilhante. Essa questão de cosmovisão reformada, ele não trabalha, né? Porque o objetivo do Bavinck é muito mais a teologia mesmo, né? Revelação. Sim. Não que ele não aderisse, mas ele não se ocupou enquanto... Até porque, como eu falei no começo, ele foi muito influenciado pela Segunda Reforma Holandesa. Exato. Então, ele tinha essa preocupação com a igreja, né? Uhum. Com a igreja enquanto corpo de Cristo, com a sua tradição religiosa. Sim. E aí sua preocupação era o conhecimento de Deus no campo da teologia, da revelação e também no que a gente chama de catequese, né? Sim, sim. Bem, vamos lá. O pastor Davis faz a seguinte pergunta: quais as implicações, que foi aquela que você estava se preparando para responder, quais as implicações de defendermos uma cosmovisão cristã dogmática numa época filosoficamente definida como pós-cristã? Então, tem um livrinho dele que saiu pela Monergismo, A Certeza da Fé, né? E ele é muito preocupado com a revelação. Então, ele encontra lacunas, e aí respondendo a partir de Bavinck, tá? Ele encontra lacunas no pensamento de sua época. Isso fica tanto claro na filosofia da revelação, como também na certeza da fé. E a gente pode encontrar lacunas, por exemplo, no que se chama de pós-modernidade. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém... E é muito básico esse exemplo que eu vou dar. Eu não sou da área filosófica nem da apologética. Então, não sou dessa área, eu sou da histórica sistemática. Mas quando você fala, por exemplo, alguém fala, não existe verdade absoluta, mas já não é uma verdade absoluta, entre aspas, para aquele que está... Então, isso revela uma falácia da chamada pós-modernidade, né? Não existe uma verdade absoluta, objetiva, universal. Ok, a pegadinha que eu sempre faço quando eu converso, claro que de uma forma pastoral, eu sou um pastor também, mas lembro de alguém me falar que mas não existe verdade. E eu falei, ok, quanto você paga de conta de luz? X por mês. E se na sua conta vier R$1.000, ok? Na sua conta de luz. E você não gastou tudo isso, você gasta por mês uma média, o valor X. Você não vai
acessar a companhia de luz para saber o que está acontecendo. Então, agora, nós cristãos, e Bavinck se alinha com Barth nesse sentido, embora lembrando que há convergências de Bavinck e Barth, mas Bavinck critica Barth no campo da inspiração das escrituras, mas a gente, para Bavinck, a teologia não deve satisfação, ok? Isso é mais forte em Karl Barth, mas nós cristãos professamos a fé na revelação divina. O próprio Papa Emérito da Igreja Apostólica Católica Romana, o Bento XVI, né, o nome do título, né, o teólogo Joseph Ratzinger, ele também trabalha esse tema, que é a questão da fé na revelação divina. Né? Deus, ele se revela, e nós acreditamos que Deus se revela. A Escritura, a Bíblia Sagrada, é um livro inspirado por Deus, e há uma plausibilidade. E quando nós nos voltamos para a Bíblia, o Espírito Santo, ele gera fé em nossos corações, e a fé é um pressuposto. Esse é até um ponto do Cornelius Van Til, né? A questão pressuposicionalismo. Então, nós cremos na revelação, né? Esse é o legado do Bavinck, especificamente falando. A segunda pergunta aqui, o legado de Bavinck está restrito aos círculos teológicos calvinistas, ou os nossos irmãos arminianos podem aproveitar-se também da obra dele, da obra de Bavinck? Então, eu tenho que ser sincero aqui. Claro que pode aproveitar, porque eu, respondendo de trás para frente, também me aproprio sou beneficiado pela reflexão de irmãos arminianos. John Wesley, C.S. Lewis, William Lane Craig, né? Norman Geisler, enfim, Roger Olson, que inclusive falou aqui algumas semanas atrás, né, no nosso seminário, e são autores que eu tenho na minha biblioteca, são arminianos, e eu me beneficio. Não é uma questão apologética, é uma questão deles me serem úteis para a minha instrução pessoal e para a minha tarefa docente. Então, e, aliás, né, Juan, é necessário, porque o verdadeiro professor de teologia histórica, de teologia sistemática, ele só está realmente apto se ele conhecer essas outras reflexões, né? Do contrário, ele vai, até mesmo professor de apologética, que parte o ponto de partida dele é a defesa, o objetivo dele é articular uma defesa lógica de determinada afirmação, mas se ele não conhecer com honestidade o contraponto, ele não consegue sequer fazer uma defesa correta e bem articulada, né? Então, assim, o professor, aquele que se propõe a ser um professor de teologia, ele é um especializado em teologia reformada. Ele precisa conhecer a teologia luterana, ele precisa conhecer as afirmações principais do anglicanismo, ele precisa conhecer o arminianismo, ainda que pessoalmente aí ele fecha o seu diário, fecha a porta da sala de aula, entra no carro, vai para casa. Ali ele é um calvinista, mas dentro de sala de aula ele é um expositor da teologia, né? E se ele for trabalhar com teologia histórica, ele passa por tudo isso. É impossível selecionar teologia e você não passar pelo neocalvinismo, você não passar pelo pentecostalismo, né, a partir do século XX, você não conhecer o evangelicalismo, você pode não ser um fundamentalista, mas tem que conhecer o fundamentalismo enquanto teologia, conhecer a teologia do evangelho social com Walter Rauschenbusch, conhecer a neo-ortodoxia de Karl Barth, a teologia da missão integral, até a teologia da libertação, porque
críticos ou não da teologia da libertação, por exemplo, ela existe enquanto proposta de teologia na América Latina. Há uma reflexão, há toda uma escola que chama esses referenciais teóricos para serem pensados. E aí você vai estabelecer a sua crítica a todos esses construtos, mas conhecê-los, ler as obras, conhecer os referenciais teóricos principais, até para sentar numa mesa. Como que, por exemplo, a gente sentará numa mesa de debate, né, se a gente não conhece as linhas principais? Aí vai debater na base do preconceito, na base da leitura indireta. E aí vai ser esmagado numa mesa de debate. Eu lembro, sem me alongar muito, porque aqui hoje o expositor é você, mas eu não vou citar nomes, até porque está gravado, fica tudo gravado aqui, mas eu lembro de um importante representante da teologia reformada que tomou uma surra na rede social porque ele foi fazer uma crítica à teologia da missão integral e a abordagem dele estava equivocada. Foi necessário gravar depois um outro vídeo e ele vinha a público se explicar porque ele foi muito mal e eu assisti o vídeo. Porque ele não conhecia, né? Então, o professor de teologia, ele precisa teologia liberal. Somos críticos da teologia liberal, mas é impossível você lecionar num seminário sério e o professor, seja ele de teologia sistemática, seja ele de teologia bíblica do Novo Testamento, seja ele de teologia histórica, e principalmente teologia histórica, que é a área que tanto eu quanto você a gente navega, não conhecer a teologia liberal, os autores principais, quais foram as obras fundantes do movimento, o que eles pensavam, e aí saber disso e, quando expor, fazer a crítica. Mas conhecer o conteúdo dessas abordagens é fundamental. Então, eu concordo plenamente que a gente tira muito proveito da reflexão arminiana. E a gente tira proveito nem é para fazer apologética, para poder mostrar que o arminianismo está errado, digamos assim. É realmente conhecer o pensamento, é saber quais são as âncoras, saber qual é o fechamento que eles têm. E depois de conhecer isso, aí a gente estabelece a crítica. Ó, não concordo. E não concordo por essa razão e por essa razão. Mas eu conheço o movimento, conheço a argumentação. Acho que essa é a grande diferença de um professor que fica o tempo inteiro querendo catequizar os seus alunos e um professor realmente expositor de um conteúdo, né? Acho que, na verdade, assim, o senhor levantou muitos pontos, mas a questão da pergunta, aí eu preciso ser sincero, o Bavinck, ele era bem reformado. Por quê? Porque ele era da Igreja Reformada Holandesa. E as 3 formas de unidade, que são os documentos de fé da sua tradição, são a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Então, ele professava Dort, ele era dortiano, né? E ali os remonstrantes, aliás, a aula de ontem da professora Jaqueline foi fantástica, né? E como professora de história, questão a gente chama de calvinismo e arminianismo, não eram esses nomes, eram gomistas ou gomaristas e remonstrantes, né? Então, o Cânone de Dort fechou com a questão do monergismo, né? E as suas consequências lógicas. Então, o Bavinck, ele era reformado. E quanto a isso... Agora, dentro do que o pastor Idauro falou, um profundo conhecedor da tradição cristã, um profundo conhecedor da sua tradição, como também um profundo conhecedor daquilo que ele estava combatendo, a saber, as filosofias racionalistas e românticas do século XIX, como também... Ler Bavinck, estou lendo aqui até para o nosso curso, estudando a dogmática, né, de Bavinck, ele abre, assim como, por exemplo, o Paul Tiller, né, ele abre para a filosofia do século XIX. Então, só que ele não tem a falha do Tiller, que era um teólogo liberal, ou neoliberal, né? Enfim, ele é
confessional, ele é ortodoxo, ele é conservador, né? E ponta firme no que diz respeito à crença cristã. Agora, ele era um profundo conhecedor de filósofos alemães, que eu não vou falar o nome para não dar nó na minha língua, tenho Sim, sim, dificuldade mesmo. sim. Carioca falando alemão, coisa horrível. Mas né? mas é o ponto, né? Principalmente, eu acho que, por exemplo, no seminário teológico, a gente tem que sempre trabalhar com essa premissa de preparar os alunos. Claro que a gente tem que levar em conta o tempo de 3 anos e meio a 4, mas desde o início, preparar os alunos, primeiramente com a sólida teologia, para oferecer a eles as ferramentas de análise, para eles lerem essas obras sem se perturbar. Agora, Por exemplo, desconsiderar, dizer que não existe, né? Elas existem enquanto escolas teológicas e precisam ser conhecidas. Agora, para isso, a gente tem que preparar o aluno, porque esses grandes pensadores, é interessante, por exemplo, o próprio Bavinck, né? Como que ele conhece o rico legado da história da teologia, ele conhece tudo, né? sim. Numa proporção infinitamente menor, porém não menos importante, porque cada um tem o seu ministério. Você mencionou aqui o Roger Olsen, né? Como que aquele homem conhece e domina a reflexão da teologia histórica, passando por pontos, inclusive, que ele discorda, mas ele expõe, né, aqueles pontos ali. Então, acho que essa é a função do professor, né, do expositor. Ele vai expor o assunto, vai demonstrar que conhece as afirmações principais de uma determinada teoria, mesmo que ele discorde delas, né? Tem Eu, mais uma pergunta. inclusive, estou utilizando o professor Olson, como livro-texto de um curso que eu ministrei em outro seminário, mas como é tradição congregacional, eu posso falar aqui. Que acho que, inclusive, foi o senhor que me indicou, Uhum. mas não sei dos bastidores. Sim, E eu estou usando um texto do Olson como livro base para uma matéria chamada Fundamentos da Teologia, né? Que ou Introdução ao Método Teológico, que é uma disciplina que eu adoro, que eu perfeito. amo lecionar. O senhor falou, por exemplo, um exemplo da gente pouco conhecer a tradição luterana, a teologia luterana, e eu amo tradição cristã, eu amo estudar a tradição cristã. É uma paixão que eu tenho na minha peregrinação espiritual, né? E eu estou fazendo um curso livre, mas equivalente a uma pós, em teologia luterana com os luteranos confessionais. E estou estudando objetivamente a fórmula de concórdia, o livro de concórdia, perdão, que vem desde do catecismo menor e maior de Lutero, a Confissão de Augsburgo de 1530. Mais especificamente, o curso é focado na fórmula de concórdia, né, de 1580. Lutero e Melanchthon já tinham morrido, né? Sim. Então, a tradição luterana ela é belíssima, ela é riquíssima. E eles não são um proto-calvinismo, né? Exato. Eles são os pioneiros da reforma evangélica, que é o Ou nome seja, mais apropriado, né? Para é, ou chamar seja, luteranismo. é um professor calvinista que está conhecendo, né, a tradição luterana e pode. Não, hoje de manhã, perdoe-me a digressão, mas hoje pela manhã, aula às terças-feiras, né? Seminário Uhum. Concórdia, que fica no Rio Grande do Sul, da IELB. E aí hoje alguém até foi criticar o calvinismo. Eu sei que tem aluno calvinista aqui, me desculpa, Sim, tal. Eu falei, você não precisa pedir desculpa. Eu quero, através da sua crítica, eu conheço a reforma evangélica alemã, né? Então fica à vontade. Eu aqui estou aqui para aprender. Pode descer a lenha, utilizar essa expressão, mas de uma forma maravilha. muito muito amistosa, né? Enfim. Para fechar aqui o nosso encontro, Pastor Juan, a última pergunta. A visão de Bavinck, ela é supralapsariana ou infralapsariana? Qual a resposta do pastor Juan sobre esse aspecto particular da teologia, da soteriologia de Bavinck? Olha, para responder essa questão, sinto muito, mas vou ter que
guardá-la para o curso, tá? Para o nosso curso. Não vou falar abertamente, não. A única coisa é que Bavinck ele professava a confissão belga. Tá? A minha posição, pessoalmente, que acho que foi a segunda pergunta, qual a minha posição? Eu sou pastor confessional, né? Eu sou aderente da Confissão Batista de 1689. Eu estou servindo em uma igreja batista confessional. Eu sou infralapsariano, que é a posição da minha confissão. Deus decretou a queda, Deus decretou a eleição após a queda, na ordem dos decretos. Agora, enquanto Juan pessoa, esse debate tem o seu lugar, eu devo conhecê-lo, mas e aqui eu vou me preparar para ganhar alguma bolinha de papel, alguém jogando e dizendo que eu estou virando luterano, né? Mas eu não vejo nas escrituras muito apoio para me posicionar. Eu acho que é um debate mais do escolasticismo protestante. Não que escolasticismo. Errado, né? Não que isso seja errado, não é, mas não há uma clareza das escrituras, né? Então, eu sou um infralapsariano institucional e no campo pessoal eu não me ocupo muito, né? É isso. A gente vai convidar depois o Torinho que vai gostar desse debate. Francisco Torinho. Sim, o Torinho, aliás, escreveu um texto que eu pude ler em primeira mão, né? Vai ser publicado ainda, sobre o escolasticismo reformado. Que texto delicioso. Perfeito. Do Torinho. Torinho é muito competente, né? Uma geração nova aí de escritores aí que estão dando esse livro dele. O Calvinismo Explicado é extraordinário. O Calvinismo Explicado, né? Que é um livro, assim, eu acho, pastor Hidauro, que a gente precisa muito de fontes. Sim. Eu acho que o debate, muitas das vezes teológico, eles são propagandistas. Sim. Okay? Ou da denominação ou da tradição teológica, a gente precisa de textos acadêmicos, com fonte, e isso não é romper com a confessionalidade. Não é. Eu sou um pastor confessional. E eu defendo a minha tradição de fé no sentido... Um outro ponto que o senhor também comentou antes, que acabei não falando, que eu falei, né? O senhor levantou vários pontos. A questão da confissão de fé que eu professo tem um capítulo que eu amo, pastor. Não é o título do capítulo, mas o nome teológico. A catolicidade da igreja. Para mim, é fantástico. A universalidade, a igreja geral, né? A catolicidade da igreja. Então, à luz do credo apostólico, à luz dos credos ecumênicos, Niceia, Niceno-Constantinopolitano, Atanásio e Calcedônia, eu posso dialogar com todas as denominações evangélicas. Essa é a abordagem, e essa foi a abordagem, um dos argumentos que levou, inclusive, o Francisco Torinho a escrever o artigo, o escolasticismo reformado. Ele faz exatamente a mesma colocação que você faz. Só é possível ter um espírito ecumênico no sentido teológico e reformado do termo, não no sentido liberal, né? de sentar com todas as religiões, não. A não ser se for para um diálogo respeitoso naquilo que a sociedade precisa de participação da religião. Pastor, perdão, há uma diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso. Completamente diferente. Então, quando é esse debate, beleza, nós entendemos e participamos e damos a nossa colaboração. Né? Agora, no sentido teológico do termo e no sentido da tradição teológica cristã, quando você pensa no ecumenismo, aí você pensa em todas as tradições cristãs. E aí, o escolasticismo, né, ele traz muito isso de colaboração. E aí você citou a questão das fontes.
né? E o Torin tem isso, né? Ele inaugura uma reflexão calvinista com autores que não apareciam nos textos de autores consagrados do movimento reformado brasileiro. Ele rompe com a dependência que tinha das mesmas fontes sempre. E ele traz, inclusive, autores até desconhecidos, muito, a não ser aqueles que transitavam na universidade, na academia, lecionando, que conhecia um texto ou outro, mas o grande público não. Então, essa é a grande contribuição aí. Eu acho interessante, pastor Hidalgo, que o nosso autor, o Francisco Tourinho, isso é muito interessante para o evangelicalismo brasileiro, ele não é um pastor institucional. Não. Ele, é o que ele torna é um mais teólogo, interessante. fazendo teologia de profissão, ele é militar do Exército, né? Minha continência, né? Como bom neto, né? Educado por avós, então é Sim. Senhor, Senhora e continência. E minha continência aí né, ao nosso amigo, mas ele estudou teologia formalmente e fez um trabalho primoroso, ou seja, na linguagem luterana, se bem que eu não gosto muito desse termo, mas na linguagem luterana ele é um leigo, ele não é um pastor, né, ordenado, mas estudou teologia formalmente, está produzindo teologia de uma forma séria, acadêmica e, sobretudo, excelente qualidade, sobretudo, confessional. Confessional. É um grande texto. É um grande texto. E jovem, né? Acho que o Torino chegou ainda aos 40 anos, então tem muito ainda pela frente a produzir e vamos ouvir ainda muito, né, falar nele, porque se a primeira obra dele, o que cria até um problema, né? Se a primeira obra tem esse nível, vão esperar que a segunda seja daí por diante, o que é um problema para o escritor também, né? Não pode mais cair de nível e temos certeza que o Tourinho vai conseguir cumprir essa expectativa. O Calvinismo Explicado não pode ser a obra magna do autor Francisco Tourinho. Não pode, Queremos não pode. Mais. Queremos muito mais. Né? Não, muito bom e resgata a função até da gente pensar o pastor. Essa também é uma luta que eu gosto, pastor Hidalgo, da gente pensar, pensar o pastor como teólogo público, o livro do Van Hooser, né? Da gente ensinar de fato, essa é a minha bandeira, a catequese, né? Da gente catequizar o povo de Deus no entendimento das escrituras, né? Da doutrina cristã. O Tourinho, inclusive, mandou aqui, ele está ouvindo a gente, né? Ele mandou até uma mensagem aqui, católico sim, romano não. É a nossa diferença, a catolicidade, porém, não o romanismo, né? Eu sou cristão em ordem de prioridade. Cristão, Cristo como Senhor e Salvador. Católico, católico apostólico, no sentido que eu creio na doutrina dos apóstolos. Sim. Terceiro, evangélico, né? A Bíblia como revelação e a imputação da justiça de Cristo pela fé, reformado e, por último, batista. Exato. Embora deixar registrado aqui também, quando a gente diz isso não romano, é uma questão apenas que estamos definindo a questão da teologia, né? Mas nem de longe significa desapreço ou desrespeito à tradição católica também, a apostólica romana. Ela é uma tradição existente, com grandes teólogos, com escolas, com universidades. Eu tenho, inclusive, amigos que fizeram. A faculdade tem uma querida amiga que está fazendo doutorado na Itália, na Universidade Gregoriana, e o labor é digno de extremo respeito e reconhecimento. Evidentemente, temos diferenças pontuais e algumas que são fundamentais, né? Onde realmente a gente não consegue avançar porque chega no limite onde as premissas e as conclusões não conseguem mais caminhar juntas por uma série de razões que quem ama a teologia sabe muito bem quais são. Mas nem por isso a gente desconsidera o gigantismo teológico da tradição católica e até mesmo a denominação católica, o nosso mais carinhoso respeito a essa tradição. Meu querido meu diretor, não me demita, eu preciso de trabalho, mas já que o senhor colocou, eu gosto muito de indicar os livros do
do teólogo Joseph Ratzinger, né? O Sim, Papa sim. Emérito. Teólogo extraordinário. A trilogia sobre Jesus, muito boa, maravilhosa, excelente Sim. livro. E sempre indico aos alunos aí no campo da cristologia, né? Exato. Compreendendo questões das diferenças, claro, não. Mas é um excelente material. Eu até brinco que se a gente rasgasse a capa, pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas se rasgasse a capa e desse o livro para alguém, a pessoa lesse e poderia dizer, olha, foi quem? Sproul? Foi Spurgeon que escreveu? Então, tamanha afinidade, né, com as escrituras e tal. E o teólogo tem que ler tudo, né? O teólogo tem que ler tudo. E eu tenho muitos livros também da Paulus, da editora Paulinas, da Loyola, textos maravilhosos de teólogos extraordinários, católicos, que me ajudam a expandir, a compreender a teologia, e nem um pouco aquilo me cria crises da minha confissão calvinista, reformada, congregacional, mas tem ali uma contribuição de diálogo na teologia. Isso é coisa realmente de que a teologia proporciona para a gente. Meu querido professor Juan, prazer imenso ter você aqui. Obrigado por essa exposição. E você que participou até esse momento da nossa aula, lembrar você do curso de Herman Bavinck, com o professor Juan. Juan já é a terceira grande contribuição. Ele é professor do curso de teologia do nosso seminário. Ano passado expôs as institutas, um curso específico sobre as institutas, e agora a dogmática do Bavinck online. Você na sua casa, no seu estado, na sua cidade, pode fazer esse curso. O investimento financeiro ele não é alto e você certamente será beneficiado e compreenderá um dos grandes teólogos reformados do século XX e certamente vai trazer muito benefício para a sua fé e para a sua compreensão teológica. Pessoal, eu convenci os dois diretores que estão comigo aqui, a darem um desconto. Não posso falar mais, mas venham, aproveitem, venham. Podem divulgar, que vale muito a pena. Quinzenal, aos sábados, 2 horas de aula, e assim, é muito, muito abençoadora. Um grande abraço. Pastor Davidson, se você estiver por aí. Olá, pastor Eduardo. Grande abraço a todos. Grande abraço, reverendo. Obrigado pelo apoio mais uma vez. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Estamos Deus. juntos, estamos aí.